A gente falou desde ontem, eu não vou ficar reexplicando não, mas só pontuar, né? A gente falou do comportamento, de descobrir quais são os desencadeadores do comportamento, que são os antecedentes, e descobrir que consequências estão parecendo ter um efeito na probabilidade do comportamento aparecer ou não no futuro, né? Que é aquela tríade: antecedente, comportamento e consequência. E aí eu falei também, né? A gente discutiu aqui de como isso é importante para a gente descobrir a função, porque toda vez que tem uma certa consequência que acontece e você vê que o comportamento continua aumentando ou pelo menos se mantendo, a gente pode começar a tentar supor qual é a função. Tipo, se a criança faz um comportamento X, eu dou atenção, e ele continua fazendo isso, eu posso começar a supor que a função desse comportamento é chamar atenção. Se eu percebo que toda vez que eu dou a tarefinha de matemática, ele corre, e aí eu deixo para lá e ele continua fazendo isso, eu posso supor que esse comportamento, a função é tentar escapar de uma demanda, e assim por diante. Então, uma vez que a gente descobre a função, a gente já tem mais claro quais são os desencadeadores e quais são as consequências que estão alimentando. E aí eu posso criar estratégias para tentar lidar com esse comportamento. Então, como a gente falou, a última parte da nossa fala ontem foi o quê? Que a gente pode manipular os antecedentes, ou seja, se tem uma coisa que desencadeia um comportamento e a gente descobre qual é, se a gente tira aquela coisa, o comportamento provavelmente não vai acontecer. Isso é uma forma da gente conseguir controlar o comportamento. Mas, como eu falei, apesar da gente conseguir controlar, a gente faz com que o comportamento não apareça, a gente não resolve o problema. Então, as formas de tentar resolver realmente o problema vai ser geralmente através da manipulação das consequências, né? Aí a gente falou o quê? Que a primeira coisa é, ok, se eu tenho um comportamento que é desejado, a gente vai sempre reforçar positivamente. E aí a gente discutiu o quê? Que reforço positivo não é algo, não pode ser reforço positivo por si. Para a gente descobrir que ele é um reforço positivo, a gente vai ter que ver que aquilo afetou o comportamento, aumentando a probabilidade dele acontecer novamente. E que geralmente os reforçadores são coisas que são prazerosas para a criança, que são do interesse da criança. Então, o primeiro passo é a gente descobrir e fazer uma listinha de todas as coisas possíveis, os possíveis reforçadores, certo? Então, por exemplo, lembra que a gente falou dos comestíveis, brincadeiras, atividades, né? A atenção social. E aí, o ideal é que a gente tenha na nossa lista o quê? Várias variedades de reforçadores. Algumas coisas que são comestíveis, algumas coisas que são social, né? E outra coisa que eu acho que eu não falei ontem, eu esqueci, mas é importante, é que, principalmente no começo, gente, é importante que essa consequência, esse reforço venha imediatamente após o comportamento acontecer. Por quê? Eu vou dar um exemplo, certo? Que eu até vi. A tia-avó de uma criança estava trabalhando com ele, né? Aí ele fez o que ela pediu. Aí ela disse: você quer Coca-Cola? Que eu acho que nem é um reforço legal, mas enfim. Mas, né, se funciona. Aí ela foi lá, virou para ir botar Coca-Cola. Quando ela voltou, o menino já estava se mordendo. Aí ela deu a Coca-Cola. O que é que ela reforçou? A mordida. Nada não, ela reforçou a mordida. Porque ela sabe o que ela está reforçando. Para ele é o que veio logo depois. Então, se ele se mordeu e ganhou a Coca-Cola, para ele, o que aconteceu? Quando eu me mordo, a Coca-Cola vem. Então, a gente tem que ter cuidado com essas coisinhas, que principalmente no começo, o reforço deve ser imediatamente, para ele começar a perceber que quando eu faço isso, isso acontece. Como se queimar na chaleira.
Tipo, que pegou, queimou na hora. Não tem depois, né? Então, mas enfim, as coisas que a gente quer que aumente, a gente vai reforçar positivamente. Porém, a grande questão de vocês ontem, eu lembro, todo mundo estava muito ansioso, era, mas e aí, gente? Mas como é que a gente lida quando ele faz uma coisa errada? E especialmente quando ele faz algo que é agressivo, né? E principalmente quando ele é grande e forte, e ele pode me machucar ou se machucar, né? Então essas coisas são importantes. E aí por isso que eu quis voltar para esse slide para a gente recapitular um pouco mais e discutir um pouco mais, porque eu acho que tem mais coisas para serem exploradas e a gente vai continuar daí, né? Deixa eu passar aqui. Eu tô sem minhas ajudantes de novo. Não, tudo bem. Tá bom. A não ser que alguém queira, mas tudo bem, já me acostumei. Então, né, a gente falou do ignorar o comportamento. Se a gente descobre que a função do comportamento é chamar atenção, gente, a gente vai ter que fazer com que esse comportamento pare de funcionar e a gente vai ter que realmente ignorá-lo. Mas como eu falei e quero frisar que é muito importante que só ignorar um comportamento que tem a função de chamar atenção não é suficiente. Por quê? Porque se ele não conseguiu chamar a tua atenção com aquele comportamento inapropriado que geralmente funcionava, ele vai procurar outra forma. E geralmente a outra forma de chamar atenção vai ser inapropriada. E ele vai ficar pulando, tipo, se eu me mordo não chama atenção, agora eu vou chutá-la. Se não funciona, agora eu vou puxar o cabelo. E pode começar a escalar. Então a gente não pode apenas ignorar. A gente vai ter que também ensiná-lo uma forma mais adequada de pedir atenção. E outra coisa, antes dele chegar a querer pedir atenção, a gente precisa, se ele está fazendo isso para chamar atenção, a primeira coisa que está nos comunicando é que a gente provavelmente não está dando atenção suficiente a ele. Então a gente precisa começar a dar mais atenção, só que aí a gente vai criar um esquema de dar atenção a ele, mas quando ele está apropriado. Então eu digo até assim, que eu falei aqui, vamos tirar um dia para não fazer nada, colocar demanda nenhuma, mas não só um dia não, mas vamos tirar uma horinha de cada dia, onde a gente vai sentar e toda a nossa atenção vai ser só dele. Certo? A gente vai ficar só com ele, o que ele fizer a gente imita, a gente tenta interagir, aquelas brincadeirinhas bonitinhas. Se durante aquele período, meia horinha, vamos dizer, se durante aquele período ele fizer qualquer coisa inapropriada, o que você faz? É o quê? Você vai se remover, você vai retirar a atenção. Você não vai só ignorar, mas você vai fazer com que ele perceba que se ele fizer isso, ele vai perder essa atenção que você está dando. No segundo que ele parar, você volta, até ele perceber que ele consegue sua atenção e uma atenção prazerosa, positiva, sem demandas, né? Quando ele está fazendo coisas que você então você vai estar dando a dica para ele de que coisas são apropriadas. Quando ele fizer algo que não é apropriado, você sai, ele vai sentir, gente. Mesmo sendo autista, ele vai sentir. Por quê? Existem uns estudos mostrando, até assim, com eletrodos para ver a reação cerebral, né, a atividade cerebral diante de diferentes estímulos. E eles mostraram que o ser humano, qualquer ser humano, incluindo crianças autistas, pessoas autistas, o tipo de reação que eles têm ao serem ignorados é mais intenso do que quando eles recebem um estímulo doloroso, de dor física. Então, assim, ser ignorado, ser abandonado, vamos dizer, é mais poderoso do que você bater, certo? Então, é aquela história. Isso também funciona para crianças com autismo. E é assim que você vai ensiná-lo que ele vai ter sua atenção com certos comportamentos e ele vai perder sua atenção
com outros comportamentos. E você vai ver que isso vai, com o tempo, isso vai funcionar. E o que é que eu falei aqui também, né? Que, deixa eu passar aqui um pouquinho. Só para recapitular mais uma vez, que eu acho importante, assim, não vale, gente. Tem gente que diz que está ignorando, olhando para a criança. Não adianta, certo? Você precisa tentar evitar o contato de olhar, o contato físico, apesar de que às vezes você vai precisar ter algum contato físico, certo? Mas você tenta fazer o mínimo possível. Lembra a história do ignorar ignorar a criança, mas não o comportamento? Então, muitas vezes, olha só, e é isso que eu queria explorar mais, que foi a grande polêmica ontem, né? Que tipo, e se a criança tá batendo com a cabeça? Eu consigo, porque eu já organizo o meu trabalho para que, se eu tô trabalhando com ele à mesa... Oi? Oh, obrigada. É a minha amiga de ontem. Olha aí, tá vendo? Então, eu já trabalho assim, ó, que eu já trabalho tentando antecipar as coisas. Então, se eu vou trabalhar com a criança, vamos dizer que é criança, depois eu passo para os outros casos de pessoas mais velhas, certo? Mas vamos dizer com criança, o que é que acontece? Eu já ponho a mesinha, gente, numa quina, certo? Para dificultar o acesso deles saírem, certo? E aí, tipo, o que acontece? A primeira coisa, eles vão tentar ou bater com a cabeça ou bater com a testa na mesa. Eu ponho a mão, é o suficiente, certo? Porque eles não têm para onde sair e o único lugar onde eles podem bater com a cabeça, eu tenho controle. Eu ponho a almofada ou minha mão. Se for criança muito pequena, a sua mão mesmo funciona. Se for maior, talvez precise de uma almofada. E se for maior, ele também pode tentar querer sair da mesa e te machucar. Então, talvez esse cenário não seja o melhor para crianças maiores, né? Então, a gente tem que avaliar o que é o melhor cenário. Como é que eu posso usar os recursos, só um segundo, que eu tenho para maximizar o meu sucesso, para eu ter o máximo de controle, para eu não me machucar, para ele não se machucar. Então é muita coisa envolvida, mas a gente vai tentando, aí às vezes a gente não consegue da primeira vez, aí a gente já estuda aquela situação e pensa, o que é que eu posso fazer melhor da próxima vez? Como eu falei o exemplo do menino que chegou, eu estava desprevenida, ele quase destruiu toda a minha sala. Então da próxima vez que ele chegou lá, já estava tudo controlado, bem controlado. Então a gente vai aprendendo com o erro. Diga, querida. Falo nada. Por quê? Ele está fazendo isso, certo? Para chamar minha atenção. Se eu digo não pode, eu estou dando atenção. Então o que eu quero naquele momento é que ele tente bater, ele não vai conseguir minha atenção. Eu só estou prevenindo que ele não se machuque. Não, quer dizer, prevenindo que ele se machuque, não, como é? Evitando que ele se machuque. Então, é a única coisa, até que quando ele vê que ele tentou, bateu e não conseguiu, aí ele vai desistir disso, geralmente ele vai tentar outra coisa. Tipo, que vai ver se alguma outra coisa funciona. Às vezes ele tenta me morder, né? Tipo, se não funcionou eu me machucando, deixa eu tentar com ela. Só que aí é aquela história, às vezes eu tenho que fazer assim. Com criança pequena é mais fácil, não tente fazer isso com gente maior, certo? Que vocês podem se machucar e eles também. Mas muitas vezes o que é que eu faço? Eu vou botar o microfone para poder demonstrar, tá? Tipo, vamos dizer que é ela aqui, né? Se ela tá... Deixa eu ver, como é que eu faço? Eu vou fazer com ela, para todo mundo ver. Vem pra cá, pô. Vou com a cadeira. Mas em pé. Não é melhor com a cadeira. Porque é assim o cenário que eu trabalho, gente. Vamos dizer que ele tá aqui, senta aqui fora. Aí o que acontece? Isso, levanta para poder ver. Aí ela vai tentar me morder, certo? Não, ela vai primeiro tentar se morder, vamos dizer. Aí ela vai tentar. Aí eu vou fazer o que? Isso para bloquear. Aí ela vai tentar. Não, aí ela vai tentar morder o meu braço. Aí algumas vezes eu tenho que fazer assim, ó, um pouquinho. Como a criança é pequena, eu não estou segurando, amordaçando nada. Eu estou aqui bloqueando e aqui bloqueando. Então ela não vai conseguir ir com a cabeça assim, nem vai conseguir levantar o braço para ir para a boca, nem vai conseguir ir com a boca para o meu braço.
Aí o que acontece? Uma coisa que é importante, gente. Se ela começar a baixar a resistência, o que eu faço? Eu também vou tirando minha resistência. Deixa eu pegar o microfone. Até ela perceber que quanto mais ela tentar, mais ela vai ser bloqueada. Se ela parar mais rápido, o bloqueio vai embora mais rápido. E acreditem, isso funciona, eles aprendem rapidinho, certo? Agora, se for uma pessoa mais velha, isso já é mais complicado. A gente tem que pensar outras estratégias, porque certamente você não vai conseguir conter, certo? Né? Então, mas outra coisa, gente. Veja, eu sei que tem um monte de gente levantando a mão, mas deixa eu terminar o meu raciocínio. Outra coisa, a gente não quer chegar ao ponto que a gente tenha que fazer isso. O ideal é a gente tentar trabalhar com estratégias de prevenção, certo? Para minimizar as possibilidades. A gente vai ter que trabalhar com... O que a gente quer? O mínimo de conflito possível. Se você trabalha com demandas menores, certo? Que sejam mais fáceis. Se essas demandas, pelo menos inicialmente, se as demandas são acompanhadas, o comportamento é acompanhado por um reforço que é muito poderoso, certo? Algo que ele goste muito. Então, gente, ele vai fazer sacrifício nenhum. Ele faz um pouquinho e ganha uma coisa bem grande. Ele não vai ter, com o tempo, necessidade de querer fazer comportamentos desse tipo. Então, isso é melhor do que você ficar forçando demais para causar estresse e ter que ficar lidando com um comportamento. Então, o ideal é a gente tentar balancear para evitar que aconteça coisas desse tipo. Porque, por exemplo, se esse é o comportamento que ele apresenta para resistir, vamos dizer, uma demanda, mas se a demanda é tão pequenininha e o reforçador é bem grande, ele provavelmente não vai resistir tanto, ou vai resistir pouquinho, mas ele vai rapidamente perceber que não tem problema. Na medida que ele vai praticando, o que acontece? Vai ficando mais fácil, ele se acostuma, e aí você pode aumentar a demanda e nunca mais ou raramente você vê resistência da parte dele, porque você já criou um novo hábito, certo? Então o negócio é que a gente não vai, como eu disse, tentar enfiar de goela abaixo, assim, fazer, não, você vai ficar aqui, não sei o que, não é bem assim, porque o mais poderoso do que isso é criar uma motivação. Quando você cria motivação, certo? Você já está meio caminho andado. E, claro que no começo, especialmente, mesmo que tenha motivação, você vai lidar com alguns problemas de comportamento. E aí você vai ter que ver como é que você vai fazer para lidar com ele da melhor forma. Crianças pequenas, como eu falei, é mais fácil nesse sentido, que você tem mais controle, né? Pequenininho, né? Tem criança que eu lembro que ele queria levantar da mesa. Eu fazia isso, ó. Tudo bem que eu fiquei toda roxa depois, mas eu fazia isso. Eu não estava apertando nada, eu estava como se fosse sabe aquelas mesinhas de comer que tem um aro firme, né? Então eu era como se fosse isso. E ele ficava pulando da cadeira, e eu acho que era como seu filho que era forte. Ele pulava da cadeira, cada vez que ele pulava, a coisinha da cadeira batia no meu braço, fiquei toda roxa, mas eu fiquei segurando lá por trás para não dar atenção a ele. Quando ele se acalmava, o que acontecia? Eu ia tirando meu braço. Se ele começasse de novo, eu botava. Ele aprendeu rapidinho que se ele ficasse quietinho sem pular na cadeira, aquilo ia sair. E depois que ele ficou por um tempinho, eu digo, agora você pode levantar. Porque ele ficou sentadinho, bonitinho, do jeito que eu queria, né? E assim, eles aprendem muito, gente, com isso. Assim, agora o negócio é ser firme, porque aí quando eles percebem que é aquilo é a regra, no instante eles, tudo bem, é essa a regra, tudo bem. Mas quando você é muito
assistemático ou não consistente, eles vão ficar. Você não vai conseguir se ver livre do problema nunca, porque eles vão estar sempre testando. Tu pode voltar para o teu lugar. Obrigada. Parabéns pela participação especial aqui. Agora, tinha gente também lá atrás aqui. Alguém ainda quer fazer pergunta? Peraí. Ela e ela. Deixa ela fazer primeiro, tá? Diga, querida. Meia hora, uma hora, teu comportamento inadequado, a gente sair do recinto. Que nem, às vezes, já aconteceu comigo, mas isso também nem sabia se era certo ou não. Isso foi, por acaso, brincando com os dois. Foi intuitivo. Aí ele começou a espernear, tudo mais, eu peguei e saí. Falei assim, não brinco mais, saí. Isso. Só que ele logo em seguida já levantou e me puxou de volta. É isso que eu queria saber. Tava certo eu voltar ou eu tinha que continuar? Sim, continuar. Porque o que acontece? Tudo bem que ele te puxou de volta, isso é o primeiro passo que ele tá te comunicando que ele tava gostando de você lá, tanto é que ele queria. Mas você vai ter que sumir por um tempinho. Quando ele estiver calminho, sentadinho, aí você volta imediatamente para ele entender, porque assim, ele não entende de cara, mas repetidas vezes, se toda vez que ele esperneia, você sai, toda vez que ele para de espernear, você volta, é como a gente aprende a ligar e desligar uma tomada. Quando a gente bota para baixo, acende, quando bota para cima, desliga. Eles aprendem isso. Ele faz isso, né? Esperneia e tal, né? Se joga quando é contrariado. E depois, quando eu faço isso, ignoro e tal, ele para e ele pede, ele estende a mão e pede pra gente levantar ele. Nesse caso, a gente estende a mão. É depois que ele já se acalmou? Ele tranquiliza. Isso. Ele fala, professora. Ele pede. Certo. O importante é que ele esteja calmo, ou seja, ele não esteja fazendo o comportamento que fez você se afastar. Eita, ela tem uma pergunta primeiro. Como a gente introduz o trabalho na mesa quando são autistas mais hiperativos? E se o diminuir a demanda seria trabalhar com tempos pequenos? Olha só, eu vou falar já sobre como a gente estrutura a sessão de ensino, certo? Aí a gente pode esperar até chegar lá, tá bom? Mas quem era que tinha? Quando a criança assim, é agressiva, né, bate, depois se acalma, depois de 10, 20 minutos, vem e fica ali chamando, pedindo um beijo, pede desculpa, beijo, assim, às vezes ele tem uma, né, agressividade, bate alguma coisa, ignora, sai da sala. Quando eu volto, Milene, desculpa, beijo. Milene, desculpa, assim, o que fazer? Ele já se acalmou, você vai lá e fala ou continua ignorando o resto? Não, veja só, a gente ignora, mais uma vez, a gente tem que ser bem pontual. A gente ignora o comportamento que é inapropriado, certo? Então, o que acontece? Se ele fez, você ignorou de verdade. Quando ele parou, digamos, tá calminho, você volta, ele pode pedir desculpa o que for, tudo bem. Agora sim, uma coisa que eu digo, não fiquem remoendo, tipo, voltou, acabou, vai começar outra coisa. Porque senão, o que acontece? A atenção atrasada. A atenção atrasada, tipo, toda vez que eu faço isso, ela me ignora, mas ela vai voltar e a gente vai ter aquele momento especial. Então, não deveria ter um momento especial. Tipo, voltei, acabou, vamos continuar outra coisa, engaje em outra coisa e pronto. Tá entendendo? Tipo, eu não tô guardando mágoa, nada, mas acabou-se. Não vamos pensar mais nisso. Aí, o que eu faria? Assim, só um detalhe. Ai, tem tanta mão levantando. Mas deixa eu dizer, o que eu faria? Eu tento aproveitar tudo que a criança deseja e que ele está me deixando explícito para ser reforço. Então, se ele está pedindo beijo, eu ia fazer assim. Seja lá o que ele é capaz de fazer. Quer dizer, fulano,
vamos fazer tal coisa. Quando ele faz, aí você dá o beijo. Tá entendendo? E aí ele pode, se ele quer beijo de 10 pessoas, ele vai fazer 10 coisas diferentes para ganhar esse beijo. Então, não, assim, tipo, ele faz uma coisa, ganha um beijo de uma, faz outra coisa, ganha um beijo de outra. Por quê? Isso é precioso, a gente conseguir identificar as coisas que a criança está desejando naquela hora e usar, nunca dê de graça. Certo? É sério, assim, porque a gente tem que aproveitar esses momentos. Se a gente sabe que a criança quer, vamos aproveitar. Se ele quer muito, ele vai fazer qualquer coisa entre aspas, ele vai fazer um esforço para poder conseguir aquilo. Então eu usaria isso, aproveitaria para fazer demandas pequenas, não precisa nem ser nada grande, não. Oi, peraí, gente. Vamos tentar ver na fila, porque quem foi aqui que levantou a mão ainda tem dúvida? Vamos ver. Ela, tinha alguém por aqui? Ela e ela, certo? 3 pessoas. Eu não sei quem pediu primeiro, mas vocês se importam se for na... Então vai, ela primeiro que tá aqui. Eu tive um aluno, eu desconhecia como tratá-lo. Não sabia, não entendia nada. Trabalhava na educação infantil, porque eu trabalho na prefeitura já há muito tempo e nunca tinha tido um aluno autista. E todas as vezes que ele fazia alguma coisa errada, que eu fosse falar, ele se escondia embaixo da mesa. Né? E ninguém tirava ele de lá. Um dia eu tive uma ideia de levar um ursinho de pelúcia e disse a ele, se ele fizesse aquilo que eu mandasse, que eu pedisse, eu daria o ursinho. Então todas as vezes que ele fazia as coisas direitinho, ele ficava com o ursinho. Então, durante a aula inteira, ele ficava com o ursinho. Na hora de ir embora, eu falava que o ursinho ia dormir e se no dia seguinte ele voltasse, fizesse as coisas direitinho, ele ganharia o ursinho. E assim eu consegui ir controlando a criança. Só que chegou no final de semana, ele não tinha o ursinho. E ele chorava na casa dele. Aí a mãe pedia se podia, no fim de semana, levar o ursinho para casa. Aí no final do ano, eu dei um urso grande, bonito de presente para ele, né? Só que depois eu saí da escola e não acompanhei. Gente, então, isso é uma coisa interessante. E eu queria chamar a atenção para um detalhe técnico, certo? Que geralmente o reforço ele deve vir depois que a pessoa fizer algo. Algumas vezes a gente pode fazer acomodações do tipo, ele fez algo, ele pode ganhar e ter a coisa com ele. Se não for algo que atrapalhe, ele pode ter aquilo. E aí o que acontece? No momento que ele faz algo errado, o que vai acontecer? Ele perde. Então é uma condição, tipo, para você manter isto, você vai ter que não fazer certas coisas. E quando ele ia ao banheiro, ele dava um ursinho pra isso. Tá vendo? E aí o que acontece? Ele já sabia. Ele já criou a confiança, ele já consegue antecipar. E isso acontece mesmo, quando eles conseguem antecipar que a coisa vai voltar, não tem mais o desespero de eu não dou, porque ele sabe que ele dá, mas volta, certo? Outra coisa, isso me lembrou um exemplo que foi um trabalho feito numa classe de adolescentes e adultos, né, com déficit mental, não era nem necessariamente autismo, que eles faziam um esquema, sabe, de que é muito bonitinho, eu acho muito legal. Eles todos, quando chegavam na sala, eles ganhavam como se fosse um botãozinho, um negocinho de pregar na roupa, um crachazinho, né? Aí todos tinham. Se alguém fizesse algo inapropriado, ia perder. Aí, veja, enquanto eles estavam com o crachá, os professores iam estar sempre falando, elogiando, né? Dava coisa, então assim, dava reforço incondicional. Assim, reforço social, a atenção, de vez em quando tinha alguma balinha, alguma coisa. Quem fizesse algo inapropriado, perdia. Quando perdia aquilo, perdia tudo. Ele não ia mais receber atenção, não ia mais receber, seja lá o que os outros estavam ganhando.
E assim, funcionava muito bonitinho, porque eles davam um valor tão grande até aquilo, e se eles perdessem aquilo, eles ficavam muito sentidos mesmo, e assim, conseguia controlar legal. Peraí, só um minutinho, que tinha alguém ainda ali, e tinha ali, isso. Deixa ela fazer a pergunta primeiro, diga, querida. Bom, eu trabalho numa instituição que tem muitos adolescentes. Deu para ver, porque sempre a minha pergunta é sobre agressividade. Então, nós temos um lá enorme, grandão, que nós já percebemos que ele força a porta da sala para sair por fome. A professora acaba cedendo, porque senão ele quebra a sala toda, parte para cima dela. O que você sugeriria? A gente antecipar esse lanche na sala ou fora da sala, porque tem outros colegas na sala, para poder evitar esse comportamento, porque se a gente não dá, ele vai quebrar a sala toda. Então ela abre a porta, libera o menino, ele desce para lanchar e volta tranquilo. Muito boa pergunta. Isso é um bom caso. Primeiro lugar, ele tem alguma forma de comunicação? Carrega a professora pela mão e força a maçaneta. Não, mas eu tô dizendo em geral. Eles... Não, verbal não. Não, e não verbal, tipo figura. Figura, procura colocar na porta. Mas assim, ele não tem um sistema onde ele apresenta uma figura. Não, ele aponta, mas certo. Ele não usa apontar. Certo. Nós já descobrimos que ele procura forçar a maçaneta e sempre é por causa da alimentação. Ok, muito bom, gente. Esse exemplo é bom porque eu posso falar sobre a questão da prevenção e de manipulação de consequências e de ensino de novas habilidades, tudo num exemplo só. E para vocês verem que uma coisa só não vai funcionar geralmente. Primeira coisa, certo? Se ele força a porta para sair, isso significa que ele está tentando comunicar que ele quer sair e geralmente eles já sabem o porquê. É fome, certo? Então, para prevenir seria o quê? Quando você sabe que está dando a hora que ele vai sair para comer, você pode até começar a anotar qual é mais ou menos o intervalo de tempo que ele começa. E começar a marcar o horário de saída para o lanche antes disso, para ele não precisar. Isso faria com que ele não precisasse forçar a porta para sair para ir comer. Realmente o lanche é coletivo, mas só que com ele não consegue aguentar. Isso, então, mas aí você pode criar nesse caso, certo? Uma situação especial, uma adaptação, exato. Que se ele não consegue esperar, o que vai acontecer? Vocês vão ter que dar o horário do lanche, né? Aí vocês vão ter que ver se os outros vão aguentar que ele saia só e que isso não atrapalhe. Talvez vocês até precisem fazer com que o lanche coletivo seja mais cedo. Não sei, aí são ajustes que você vai ter que ir vendo. Mas isso só vai prevenir. Mas o que acontece, gente? Ele precisa aprender a se comunicar de forma mais apropriada. Eu, sendo vocês, eu começaria a trabalhar, vamos dizer, o PEX, eu vou falar já do PEX, mas que ele tem uma forma que, ao invés dele tentar arrombar a porta para pedir para sair, que ele chegue para você, mostre o que ele quer e que vocês, principalmente inicialmente, façam imediatamente o que ele quer quando ele comunicar da forma correta, né? A última pergunta, eu vou ter que fechar as perguntas para poder continuar. Diga. Eu ainda tenho dúvida, a questão do ignorar. Mais alto, ou silêncio também, né, gente? Eu ainda tenho dúvida na questão do ignorar, até que ponto, sabe? Porque como se comportar. Deixa eu dar um exemplo. O meu menino, ele não é verbal, mas ele entende tudo. Ele faz alguma coisa errada, só de olhar pro meu rosto ele já vê que eu não gostei. Certo. Porque ele tem um contato visual muito bom. Aí eu olho, eu vejo que que ele fez algo de errado, eu digo pra ele, não gostei. E saio da sala. O que acontece? Ele vai atrás. Aí ele começa a buscar meu olhar, ele puxa meu cabelo pra olhar, ele fica assim na frente. Já aconteceu de eu fechar os olhos pra não olhar pra ele. Aí eu fico assim dentro de mim.
Será que eu tenho que olhar agora? Será que agora é hora de eu olhar e dizer, tudo bem, mas você não pode fazer isso? Será que eu devo falar? Será que eu não devo falar? Boa pergunta. Então eu tenho dúvida nessa questão. O que você dizer numa hora dessa, que você ignora e ele vem e persiste até você dar um sinal para ele. Entendeu? Ok. E ao mesmo tempo eu fico com medo de olhar antes e de reforçar o que ele fez. Isso, veja só, deixa eu perguntar primeiro, dá um exemplo concreto de uma coisa que ele fez. Por exemplo, entornar um monte de sabão em pó no tanque e explodir. Certo. Eu já falei pra ele que não pode. Ele repete. Ele já fez isso mais de uma vez? Já. Toda vez que dá um vacilo, que deixa ele muito solto, ele vai lá e faz o que não deve. Aí quando eu chego, olho, ele já fica todo assim, né? Aí eu falo, não gostei, sai. Aí ele vai atrás, porque ele sabe que eu não olho pra ele. Então ele fica me puxando, querendo que eu olhe e tal. Então, a melhor coisa a fazer nesse caso, certo? Me parece que, tipo, ele fez uma coisa, vamos usar esse exemplo do sabão em pó, né? Ele continua fazendo, então ele já alguma coisa está alimentando isso. A gente já está vendo que alguma coisa está reforçando. Então, em primeiro lugar, me parece um caso que não só ele não deveria ter a tua atenção, mas por um tempo ele talvez não pudesse ter acesso a qualquer coisa reforçadora, certo? Então, assim, você pode estabelecer um tempo, porque não é uma coisa que ele estava fazendo, quando ele parar, aí você dá atenção. Foi uma coisa que ele fez, e aí ele vai perder acesso temporário a qualquer fonte reforçadora, incluindo você, certo? Então, você pode, inclusive, colocá-lo para sentar, digamos, numa cadeirinha, uma área que não tenha muito estímulo, e se ele tiver dificuldade de, tipo, se você senta ele lá e sai, ele vem atrás, você talvez tenha que ficar o tempo todo por trás dele para ter certeza que ele vai ficar sentado. Mas você não fala, não olha, nada, certo? E aí depois de um tempinho rápido, tipo, sei lá, nem um minuto, rapidinho, e aí ele vai sair. Como ele fez uma coisa, digamos, como é que eu digo? Destruidora não, mas perturbadora, sei lá, eu ia fazer com que ele limpasse, certo? Depois que, assim, primeira coisa, deixava ele lá, né, por um minutinho ou menos, vamos dizer, 30 segundos, sentado sem olhar para nada, sem nenhuma estimulação. Depois tira ele, é o time out que eu vou falar já, mas tiraria ele e dizia, muito bem, você ficou quietinho, agora a gente vai limpar, você vai limpar. Diga. Você começar a fazer o que eles qual é a função? Eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Isso é a primeira. Então, ele vai. Gente, peraí, deixa eu terminar. Eu posso terminar de explicar o que eu estava explicando? Tá. Não. Tá bom. Então, deixa eu só terminar de responder essa questão. Então, o que acontece? Uma coisa é você fazer com que ele perceba que ele fez uma coisa errada e tem uma consequência para isso. A outra coisa vai ser o quê? Ensiná-lo algo funcional. Tipo, você pode começar a fazer com que ele te ajude durante você tá botando roupa na máquina, ele pode botar o sabão para ele começar a perceber que tem uma função. Ele faz isso, exatamente, eu acho que é porque... Aí entra a prevenção também, tirar o sabão em pó do alcance dele, que aí ele não vai poder fazer. Mas, gente, deixa eu dizer uma coisa, eu vou precisar continuar. Eu sei que uma pergunta de alguém, às vezes acaba respondendo de outras pessoas, mas se eu ficar só respondendo perguntas, eu não avanço. Então, vamos continuar. Tá? Aí eu digo, tenta copiar perguntas e aí no final a gente discute. Mas vamos lá. Então, eu acho que a gente pode passar para isso aqui. Vamos ver esse exemplo do ignorar, certo? Suzana foi mandada de castigo para o seu quarto por atirar um brinquedo na TV.
No quarto, Suzano começa a pular na cama e gritar na esperança de conseguir alguma reação dos irmãos. O que a mãe de Suzana deve fazer? Não leiam. Ah, já. Eu devia ter botado aquele sistema que aparece a resposta depois. O que vocês acham? Ela foi pro quarto de castigo, né? Mas aí ela tá lá fazendo a maior barulho, gritaria, querendo chamar a atenção. O que vocês acham que deve fazer? Não olha a resposta não, tenta pensar. Já olhou, né? Ah, então tá. Nesse caso, seria ignorar a criança e o comportamento. Por quê? O fato dela estar gritando, não sei o quê, não tá prejudicando nada. Então, eu não mexeria, deixaria lá. Quando ela se aquietasse, aí eu tiraria. Agora esse outro exemplo. Sara bateu no irmãozinho porque queria o brinquedo que ele estava brincando. A mãe de Sara a coloca de castigo no quarto. Ao entrar no quarto, após o término do castigo, a mãe percebe que Sara jogou todos os livros e brinquedos no chão. O que a mãe de Sara deve fazer? Ela vai continuar ignorando a criança, mas não vai ignorar o comportamento. Ou seja, sem dar atenção a Sara, ela vai levá-la para um castigo num local mais apropriado, onde ela não consiga destruir nada, e depois do castigo fazer com que ela arrume tudo que desarrumou, né? Então, assim, a gente tem que pensar em várias estratégias. Agora, outra coisa seria impedir que a criança escape de uma demanda quando a função é escapar da demanda, claro. Então, muitos comportamentos têm a função de escapar demandas. Você pode impedir que a criança escape de várias formas. Ignorar o comportamento é uma forma, sem ignorar a criança. Porque, por exemplo, lembra quando eu falei, a criança fica chorando, querendo chamar tua atenção e escapar. Você pode continuar com a demanda, mas ignorar o choro, o comportamento. Guiar fisicamente a criança para realizar a tarefa é outra forma. Por exemplo, e isso acontece muito que, tipo, você pede para ela fazer alguma coisa, ela tá lá, você pode pegar a mãozinha dela para começar, né? O direcionamento que a gente vai falar, mas é uma forma de você fazer com que ela não escape a demanda. Ou então, se eu a chamo e ela não olha para mim, eu posso fazer isso. Eu fiz com que ela não escapasse a demanda, porque eu me garanti que ela olhasse para mim. E bloquear a saída da criança do local onde a demanda está sendo feita. E aí, como eu falei, crianças pequenas, eu já organizo a sala para, tipo, a mesa, tudo, para dificultar a saída, certo? Aí tem criança que é feito minhoquinha ou macarrão, que escorrega por debaixo. O que eu faço? Eu ponho minha mão entre as pernas, assim, não pegando na perna, mas eu pego na cadeira, eu faço de conta que eu sou aquelas coisas de carrinho, sei lá o que. Tipo, eu ponho minha mão aqui, quando ela tenta escorregar, não sai, fica enganchada. Eu faço isso, ó. Eu faço isso. Então ela não tem como sair quando é pequena, né? Aí tem criança que escorrega mesmo, às vezes você vai ter que 10 vezes, sem dar atenção a ela, aprumá-la na cadeira de novo. Até que ela desiste. Porque ela viu que tentou e não conseguiu, né? Exato. Aí a gente tem que tentar criar formas que dificultem, digamos. Agora, em alguns momentos, vamos dizer, se a criança mesmo caiu no chão e começou a chorar, eu espero. Aí você vai tentar trazê-la de volta para a mesa no meio do desespero ou não? O que vocês acham? Espera ela se acalmar sem dar atenção. Aí quando ela se acalmar, você vai tentar trazê-la para a mesa novamente. Se ela começar a fazer escândalo, você espera até que ela perceba que ela só vai sair dali depois que ela fizer o que você está pedindo. E se o comportamento da criança se escalar, como eu falei, né? Ela chorar, gritar, se jogar no chão, tentar agredir alguém, às vezes é necessário. Isso é importante, gente. Eu estou ouvindo muito barulho. Por favor,
certo? Porque, como eu disse, eu posso estar aqui falando e continuar falando, mas se vocês estão conversando muito, atrapalha quem quer ouvir. Isso não é justo, né? Então, vamos tentar calmar os ânimos. Senão, não tem condições. Então, se o comportamento da criança se escalar, ela começar a chorar, a gritar, se jogar no chão, tentar agredir alguém, às vezes é necessário ignorar totalmente a criança, sem deixá-la sair do local até ela se acalmar e aí reintroduzir a demanda. E como eu disse, em alguns casos, talvez você tenha que sair do lugar e deixar a criança. Ou, principalmente se for alguém maior que você, né? E que esteja assim fora do controle. Agora a gente tem que usar estratégias de prevenção. Se a gente já sabe que essa pessoa já se descontrolou no passado, que ela pode quebrar coisas, te agredir, a gente já prepara a sala com o mínimo de coisa possível. Coisas quebráveis, coisa que ele possa se machucar. Então é como se fosse já sala à prova dessa pessoa. Exato. Então, o que você faz? No último caso, você sai. Ela não sai. Porque ela não pode escapar. Quando ela se acalmar, você volta. Então, até ela perceber que ela só vai sair dali e só vai... que você só vai voltar quando ela se acalmar. E cada vez que ela... se jogar ou tentar se agredir, qualquer coisa, você sai, e que ela só vai sair depois que ela tiver calma. E aí, por calma, eu digo, não fazendo os comportamentos inapropriados que você está percebendo, e que faça alguma demanda. E às vezes, nas primeiras vezes, quando o negócio foi muito sério, ela já ficou cansada de tanto resistir, o que a gente faz? A gente pode dar só uma demanda pequena para poder ela sair. Se ela sentar na cadeira e não estiver tentando se morder ou te beliscar ou gritar, por um segundinho já é o suficiente. Pronto, agora você está calmo, pode sair. Pronto. Tá entendendo? Mas a gente precisa, para começar, como eu disse, é um trabalho de modelagem. A gente tem que começar. Faz uma demanda pequenininha, o escândalo foi grande. O importante é que ele não saia antes de fazer, seja lá qual for a demanda. Bem pequenininha para poder facilitar o sucesso. Para ele começar a perceber, agora eu entendi, essa é a linguagem que ela fala. Certo? Eu tenho que fazer isso para poder conseguir o que eu quero. E como eles estão muito acostumados a conseguir o que quer através dos comportamentos inapropriados, eles vão insistir. Mas quando a gente é firme e mostra, não, essa é a única forma, eles vão acabar cedendo. E depois que eles cedem, gente, normalmente é bem mais tranquilo. Você derrubou o terremoto. E aí, né, é bem mais tranquilo. Então, quero, por favor. Então é muito importante que a gente seja firme. Se a função é escapar, a gente não pode deixar e pronto, né? Então, você pode impedir que a criança escape de uma demanda de várias formas. Caso você perceba, isso eu acabei de falar, eu acho, que a demanda foi grande demais para ser obedecida pela criança, você pode trocar a demanda o mais rápido possível por uma outra menor e mais fácil de ser obedecida. O importante é que a criança não saia sem ter obedecido a uma demanda sua, seja qual for, certo? Isso é o mais importante. Então não fique com medo, eita, eu já pedi isso e agora? Se eu desistir, não, você pode desistir dessa demanda. O importante é que você ponha outra imediatamente. A gente faz um trato, olha só, e você pode até, mesmo que eles não compreendam totalmente, mas você vai dizer, quando você estiver sentado, sem gritar, você pode sair. Certo? E aí, ele vai, quando ele estiver sentado, sem gritar, ele pode sair. Pronto, acabou. Nem que a gente passe o dia. E aí eu digo até pra mim mesmo, eu não vou me estressar, vou ficar aqui. Assim, eu digo uma mantra. Porque é difícil, porque quando você vê assim, o terremoto acontecendo, você fica, ai meu Deus, o que é que eu faço? Estou perdendo o controle. Você pense que você tem o controle quando você sabe exatamente qual é a sua demanda e que ele só vai ter
aquela consequência que você estabeleceu depois dele fazer a demanda, pronto. Você não precisa forçar fisicamente, porque isso é que acontece muito com professores e pais, que fica assim, desesperado, aí grita com o menino, não sei o quê, né? Aquele desespero, tenta forçar. Eu não preciso tocar um dedo. Eu digo, ok, quando você sentar. Assim, claro que como eu quero facilitar as coisas para ele, eu posso usar o direcionamento. Mas eu não vou forçar, certo? E eu posso até ficar o dia todinho aqui. Quando ele se acalmar, eu tento conduzi-lo para a cadeira, o que for. No segundo que ele sentar, por um segundinho, pronto, muito bem, tá vendo? Não doeu. Agora você pode sair. Quando ele percebe, era só isso que eu tenho que fazer, tá entendendo? Claro que às vezes eles não vão entender isso a primeira vez. É preciso várias repetições disso para eles começarem a associar e dizer, ah, entendi. É muito mais fácil eu sentar logo e ficar quieto e conseguir o que eu quero do que fazer essa tempestade toda e acabo não conseguindo nada e ainda tenho que fazer aquilo, não é? Não é lógico? Aí o pessoal de trás, tudo tranquilo? Tá fazendo sentido? Eita, danou-se. Ó, gente, sério, vamos tentar limitar as perguntas, porque senão eu não consigo avançar. Vamos tentar deixar pro fim? Quando você tem 3 alunos autistas, uma sala de aula de 45 alunos, numa rede pública. Pois é, isso é complicado, precisa de mais mão de obra. Eu sou professora da rede pública há 30 anos. Isso aconteceu comigo. Só que por uma infelicidade, por causa de um aluno, eu sofri um acidente dentro da sala de aula. Eu tive os tendões das mãos desligados. Vai fazer 2 anos isso. Eu estou afastada por acidente de trabalho. Isso é uma coisa a gente... Não, aí é outra história, certo? Eu não queria desviar do rumo daqui, porque isso é uma outra história. Comportamento. Como é que você faz com 3 e você se acidente? Não tem. Sério. Gente, peraí. Eu já disse, vocês anotam e no fim a gente discute. Isso, vão deixando as perguntas aqui, eu garanto que no fim eu respondo, senão não rola. Isso, tá bom? Tudo bem? Assim, porque eu não posso, não dá pra ficar respondendo tudo. Infelizmente, eu gosto de responder, mas a gente tem que, né? Então, gente, como eu falei aqui, mesmo que a criança consiga adiar a demanda nesse caso, quando seus comportamentos se escalam, o fato dela não conseguir escapar da demanda, no final das contas ela não escapa, fará com que ela perceba ao longo do tempo que é mais fácil, menos custo e menos energia, obedecer imediatamente à demanda e receber algo positivo, o reforço, do que resistir e no final ainda ter que cumprir com a demanda de todo jeito. Próximo, por favor. Então, agora eu vou falar de uma outra estratégia, que é o time out. O time out é uma coisa que eu não consegui traduzir para o português, mas é o cantinho do não sei o que é. Como é? A Cecília falou no outro que nós temos aqui em Brito, que é para dar um tempo. Isso, dá um tempo. O que é? Independente do que seja o termo, eu vou tentar explicar o que é o procedimento. Isso é o mais importante, certo? Lembra, gente, que quando eu estava falando ontem daquela questão de punição, não sei o que eu disse que eu não gosto de usar punição positiva, que é aquela coisa tipo a presença de algo aversivo que vai fazer com que o comportamento diminua, né? Por exemplo, se eu levo um choque, eu posso ficar com medo de fazer aquela coisa que me levou ao choque, né? Então, coisas como bater na criança, colocar uma tipóia, qualquer tipo de contenção, geralmente pode ser considerado uma punição positiva, que não é positiva no sentido de valor, mas é positiva no sentido da presença de algo que é aversivo geralmente e que a pessoa vai parar de fazer o comportamento para evitar essa consequência aversiva. A gente não quer usar isso. Então, o tipo de
punição que a gente sugere é exatamente a punição negativa, que é o quê? É a retirada de algo prazeroso, quando a criança faz algo inapropriado. Então, ela vai parar de fazer para não perder algo que ela gosta. Então, nesse caso, e mesmo esse tipo de procedimento, a gente só pede que faça para comportamentos mais severos, como agressividade, né? Bateu em alguém, destruiu algo, né? Coisas mais severas, né? Não é só porque ele fez qualquer besteirinha, tipo, virou o rosto quando você falou que você vai botar, né? Por quê? Porque senão você vai ficar o tempo todo punindo a criança e aí você vai perder a oportunidade de estar ensinando ele outras coisas. Então, realmente vamos reservar esse tipo de punição para situações mais severas. E o time-out é exatamente isso. O que é o time-out? É um tempo longe de qualquer tipo de reforço positivo. Ou seja, ele fez uma coisa, bateu no irmão, ele vai perder temporariamente o acesso a qualquer coisa que seja potencialmente um reforço. Ou seja, brinquedos, televisão, sua atenção, comida, né? E esse temporariamente não significa horas, não. Tem gente que põe o menino de castigo, né? Que isso poderia ser... Castigo é um tipo de time-out. Põe o menino assim por meia hora. Não precisa, gente. Sabe por quê? Não é o tempo o fator principal, não é quanto tempo ele vai ficar sem acesso. Sabe o que é importante? É que assim que ele faz o comportamento, ele vai imediatamente seja removido. Isso é o importante. Se ele passa muito tempo no time-out, ele vai esquecer até porque que ele está ali, certo? Então, assim, o importante é que duas coisas são importantes: que ele vá para o time-out assim que ele apresentar o comportamento, que ele vá para o time-out toda vez que ele apresentar o comportamento, e que ele só saia do time-out quando ele não está mais fazendo o comportamento. Essas são as coisas importantes, e não o quanto tempo ele vai passar lá, certo? E aí vamos ver. Ela, né, é uma situação na qual a criança, eu já disse, né? Vamos passar para a próxima. Então, vamos pensar alguns tipos de time-out, certo? O breve ignorar planejado, quando o objetivo é apenas chamar a atenção. Então, a criança grita para chamar a atenção, você vira o rosto e não fala com a criança até o segundo que ela para de gritar. E às vezes é muito bonitinho, assim que as mães ficam, não tá dando certo não, porque no segundo que eu olho para ele, ele começa a gritar de novo. Eu digo, vira de novo. Então, tem vezes que você vai ter que ficar assim, tipo, você grita aí, por favor. Grita aí. Grita aí. Tá entendendo? Tem que ser assim, tipo, até ela perceber que toda vez que ela grita, ela perde minha atenção. Até que se ela quer minha atenção, aí isso só vai funcionar, claro, se o objetivo, a função for chamar atenção. Senão não funciona. Exato. Pode ficar uma brincadeira desse jeito. Mas aí o que acontece? Você vai perceber que quando ela começar a perceber que se ela não grita, ela tem tua atenção e ela quer tua atenção, ela vai começar a parar de gritar. Mas pode ser que você precise ficar fazendo isso várias vezes. Forte e resistente, é mais viável que todos se retirem da área do que tentar remover a criança. Imagina, a gente passou, eu acho que a gente passou não? Veja aí. Não, né? Então tá certo. Tá bom. Então, gente, o que acontece? Você tá numa sala de aula com adolescente ou adulto, vamos dizer. Aí ele começa a bater ou a destruir, né? Todo mundo sai. Todo mundo sai da sala, criou uma área de time-out. Ele ficou lá sozinho. O que adianta? Se ele tá tentando chamar a atenção de todo mundo, né? E aí todo mundo saiu.
Não tem mais motivo. Quando ele se acalma, todo mundo volta. Pode ser que vocês tenham que passar um dia inteiro só fazendo isso. Ninguém vai conseguir fazer mais nada. Mas depois que a gente eliminar esse comportamento, melhor, né? Então, você pode também remover temporariamente a criança. Levar a criança para um local que seja desprovido de qualquer reforço positivo. E aí vocês vão ver... só um minutinho. Vocês vão ver o quê? Que a criança primeiro resiste pra caramba pra ir pro time-out. Você não vai dizer, vá sentar, sei lá, você pode chamar, vamos chamar de castigo, cantinho do pensamento, o que for, não importa. O que vocês chamarem, gente, todo mundo... O importante não é o que você chama, mas é que você seja consistente. Você sempre chame pelo mesmo nome. Então, você vai ver que inicialmente a criança não vai querer e vai resistir. Com o tempo, ela mesmo já vai. Sabe? Ela mesmo já vai, que ela já percebeu que fez uma coisa errada e ela mesmo vai. Próximo, por favor. Então, algumas dicas para a gente implementar. Certo? Primeira coisa, gente, sério, eu sei, quanto mais conhecimento vocês vão criando, mais entusiasmados vocês ficam e ficam querendo comentar. Mas pensa no outro também, que atrapalha, muita conversa atrapalha. Vamos lá. Então, decidir que comportamentos vão levar a criança ao time-out. De preferência, mais sérios, e a criança deve saber exatamente que comportamentos. Lembra da história dos termos precisos? E aí a gente não vai dizer, você foi mal criado, vai pro time-out. O que é mal criado? Você tem que dizer, você bateu no seu irmão, ou você cuspiu ou chutou. Você tem que dizer o que ele fez. Não só dizer o que ele fez, mas também mandá-lo pro time-out toda vez que ele fizer aquele comportamento. Então você pode até criar a lista, se ele cuspir, se ele bater, se ele morder, se ele darará, todas as coisas que você considera mais séria, e toda vez que ele fizer aquele comportamento, você vai ter que chegar, você bateu no irmão, time-out, pronto, certo? Aí você precisa decidir que comportamentos e dizer exatamente o que foi. Decidir que área vai ser a área. Por quê? Ela pode ser uma cadeira, a quina da parede, um cômodo da casa. O importante é que o local deve ser desprovido de estímulos que possam servir de reforços, certo? Então, assim, se você manda pro quarto dele, o quarto é cheio de brinquedo, tem um vídeo, tem um videogame, isso é time-out? Não. Isso é reforço, exato. Ele vai começar a fazer para poder ser mandado pro quarto. Outra coisa, decidir quanto tempo será cada time-out. Aí eu falei, de preferência por períodos curtos. Gente, de novo, de preferência por períodos curtos, segundos ou poucos minutos. O importante é que a criança seja colocada toda vez, né? E não o tempo que ela vai passar lá. E ser consistente em mandar a criança para o time-out imediatamente após ter exibido o comportamento. Próximo. E aí, outra coisa que é importantíssima, gente, que é muito engraçado, os pais fazem muito isso intuitivamente, assim, fazem uma errada, né? Não, assim, você não pode dar atenção à criança quando está levando ela para o time-out. Basta dizer, você fez X, vai para o time-out, eu castigo, ou seja lá o que você quiser dizer. Depois você não precisa mais falar, olhar ou dar qualquer atenção. Contato físico, se necessário, para guiar a criança até a área. Então, o que acontece? Tem pais que ficam assim, o tempo todo reclamando. Vai levando para o time-out, mas reclamando. O que você está fazendo, gente? Você está dando atenção. E aí ele pode... Assim, eu não sei se você está reforçando, mas corre o risco de ser um reforço. Porque se ela fez uma coisa errada, aí você vai lá reclamando, mesmo que ela vá pro time-out, ela gostou tanto da atenção que ela recebeu, que ela vai continuar fazendo isso.
né? Então a gente tem que ter cuidado. Então você diz calmamente, não precisa nem mudar o tom de voz. Você bateu no seu irmão, time out, pronto. Sim, sem estresse, sem alteração. Se a criança tinha que cumprir com alguma demanda quando ela foi pro time out, por exemplo, né? Se ela derrubou os livros, né? Ela estava organizando os livros, derrubou tudo e bateu no irmão, aí vai ter que ir pro time out. Quando ela voltar, ela deve ser reapresentada a demanda. Por quê? Porque senão ela vai aprender que o time out é uma forma de quê? De escapar uma demanda. Exatamente. Então, ela fez... Porque aí entra aqueles conflitos. Olha só, ela tinha que fazer uma demanda, mas ela fez um comportamento que tem que ir pro time out. E agora, o que é que eu faço? Né? Se eu levá-la, ela está escapando. Mas se eu não levá-la para o time-out, eu estou deixando que ela faça comportamento. Então, você leva para o time-out, mas depois ela não vai poder escapar. E aí os pais dizem para mim, mas olha só, quando eu trouxe, ela saiu do time-out, ela fez a mesma coisa de novo. Vai de novo. Quanto mais ela praticar, melhor. Porque ela vai perceber que você está falando sério. É como tocar na chaleira quente. Toda vez que ela faz isso, ela vai para o time-out. Até ela vai testar. E aí ela só vai lhe levar a sério quando ela perceber que você está falando sério. Então, gente, é muito importante que vocês sejam consistentes. Certo? Porque senão vira bagunça. E ela não vai ter... Perde a moral. Perde a moral mesmo. Porque o que é mais forte é a consequência. Mais do que qualquer coisa. E a criança só pode sair do time-out quando estiver exibindo comportamento apropriado. E o que é o comportamento apropriado, né? O que é quieta? Assim, eu tentei dizer, mas assim, é sentada, sem... É mais fácil dizer o que ela não está fazendo do que dizer o que é ser bem comportada. É estar sentada, sem gritar, sem espernear, sem tentar sair, seja lá o que for que você determinou. Especialmente que ela não esteja fazendo aquele comportamento que a levou ao time-out, certo? Próximo, por favor. Então, depois que o time-out terminar, a criança deve ser imediatamente engajada em atividades apropriadas e ser reforçada positivamente por participar dessas atividades. Então, não tem aquela coisa, saiu do time-out e aí você fica... Você, né, bateu no seu irmão, viu o que você fez. Não tem isso. Terminou, ele já pagou, vamos dizer. Agora vamos passar para outra coisa, né? E de preferência, vamos tentar, por exemplo, se ele bateu no irmão e foi pro time-out, a gente pode tentar fazer com que ele se engaje num comportamento oposto do que o levou ao time-out. Então a gente pode, não porque você bateu, agora você vai ter que abraçar, não é isso. Mas você pode chegar e dizer, vamos fazer uma brincadeira com seu irmãozinho? Agora vocês vão abraçar, agora vamos fazer tal coisa para ele começar a se engajar em algo que é o oposto e ser imediatamente reforçado por isso. Muito bem, olha que legal, para ele perceber que o que a gente está trabalhando aqui, gente, é com contrastes. A gente quer mostrar, é como se fosse a forma de diálogo. A gente quer mostrar que quando você faz X, Y e Z, você ganha tudo isso. Quando você faz A, B e C, você perde tudo isso, né? Então é para mostrar, dizer para ele por consequências quais são as coisas, quais são as regras de funcionamento do mundo, certo? Não. Ela perguntou se poderia ser desculpa. Pode ser mais pra frente. No início, o que eu acho mais legal é que seja um comportamento tipo um abraço, um beijo, um tome 5, qualquer coisa, pegar na mão, né? Alguma coisa que seja uma ação oposta à ação. Se ele bateu, então agora ele pode abraçar, um tome 5,
né? Alguma coisa que seja. Mas dizer desculpa já está relembrando que ele fez uma coisa errada. A gente não está a fim de ficar remoendo, né? Então, se a criança tenta constantemente sair da área do time-out, pode ser necessário que alguém fique por trás da criança para garantir que ela permaneça na área. Isso sem dar qualquer tipo de atenção além do contato físico mínimo necessário. Isso, mais uma vez, gente, time-out assim em cadeira só vai ser mais eficaz ou possível de ser implementado para crianças pequenas, certo? Algumas crianças grandes vai ser mais difícil, certo? Você pode até tentar, mas se é alguém que é muito forte e resistente, é mais fácil você sair e criar o ambiente do time-out do que você tentar levá-lo. Isso é muito importante, que essas regras a gente tem que pensar como a gente pode criativamente criar a área do time-out, porque o time-out não é necessariamente a pessoa ficar isolada, ir para algum lugar para ficar isolado. É simplesmente a remoção de acesso a qualquer coisa que seja positiva, prazerosa, darará. Você pode fazer isso retirando a pessoa ou retirando as coisas da pessoa. Seja lá o que for mais conveniente e mais prático, certo? E aí, nesse caso, é assim, pode ser que precise levar a criança e ficar por trás dela, assim. Cadê? Não, eu vou por aqui. Espera aí. Eu vou por trás dela e talvez eu tenha que ficar aqui assim, ó. Se ela tenta levantar, o que é que eu faço? Não é empurrar, ficar grudando a pessoa. Não precisa fazer isso. Você traz. Pronto, faz de conta que você está escapando. Isso. Isso. Aí eu vou sem falar, sem prestar atenção, sem dar atenção a ela, mas eu vou. É muito difícil, ó. E, gente, vocês acham que eu sou magrinha assim por quê? É muito exercício, gente. E eu sempre digo, olha, sério. É sério. Tem gente que não vá trabalhar com as crianças como eu tô aqui, de sapato alto e saia, brinco grande, certo? Porque a gente tem que estar realmente adequada para conseguir ser o mais eficiente possível com ela, né? Exato, unha muito grande, né? Mas assim, eu posso ter que fazer isso, né? E assim, o importante é que ela fique. E assim, é tão importante que a gente se regule pela força da criança, assim, ação e reação. Tipo, quanto mais ela força, mais acontece o contrário. Ela quer sair, mais ela não pode sair. Quando ela ficar relaxada, ela vai perdendo. E ela vai perceber que se você faz isso sendo regulado pela força, ela vai aprender a se aquietar mais rápido, porque ela vê, quanto mais rápido eu faço isso, mais rápido eu consigo sair. Então é aquela história, volta para. A gente sempre faz o oposto da função, né, do propósito daquele comportamento. A gente quer quebrar um comportamento, a gente quer fazer com que ele não funcione mais, né? Isso é que a gente tem que ter em mente. Próximo, por favor. Então, agora, qual é a hora do... Tem intervalo de manhã ou não? Tem? Porque já são 15 para as 11. Cadê? Como é? Então vamos... o almoço é meio-dia, não é isso? Ótimo. Então vamos fazer isso. A gente não dá intervalo agora e termina 11h30 para todo mundo ir comer, tá bom? Maravilha. Ótimo. É porque eu tenho um problema. Eu falo muito e aí eu esqueço de comer, eu esqueço da hora, eu esqueço de tudo. E aí eu preciso, às vezes, ser relembrada. Mas deixa eu perguntar, tá todo mundo ainda acompanhando? Tá legal? Ótimo, certo. Eu quero que vocês fiquem felizes e satisfeitos e que vocês consigam levar esse aprendizado para vocês, tá? Então, olha só.
A outra coisa para eliminar comportamentos, como eu falei, né? Lembra que a gente falou de várias estratégias. Reforçar comportamentos apropriados, impedir que ela escape de uma demanda, ignorar quando a função é chamar atenção, o time out para comportamentos que são mais severos. Agora, obrigada, linda. Gente, agora, como eu falei, tem o outro lado da moeda. Qual é? Se a gente quebra um comportamento, né? E a gente sabe que esse comportamento tem uma função comunicativa, a gente não pode deixar essa pessoa desprovida de um comportamento alternativo que tenha a função equivalente, né? Então, a gente precisa dar, a gente tira com a mão, mas a gente dá com a outra, certo? É muito importante, senão você não vai conseguir eliminar nunca, porque o comportamento tem uma função. Se você elimina aquele, mas não ensina outro, ele vai aparecer com outro tão inapropriado ou pior, certo? Então, como é que se diz? Se um comportamento problema, isso eu já disse, né? Tem uma função e nós não ensinamos um comportamento adequado com função equivalente, provavelmente a criança começará a exibir outros comportamentos problema que desempenham a função do comportamento que acabamos de eliminar, ou o mesmo comportamento retornará. Próximo, por favor. Então, uma vez que a gente descobre a função de um comportamento, problema, precisamos ensinar o mais apropriado. Então, se a criança se bate para escapar uma situação, como sair da mesa durante uma sessão de ensino, nós poderemos ensiná-la alguma forma apropriada de pedir um intervalo. Verbalmente, através de sinais, ou de gestos, ou de figuras. Então, gente, vocês podem estar se perguntando o quê? Mas, nossa, então eu vou ensiná-la a efetivamente escapar de uma demanda? Vamos, inicialmente sim. Sabe por quê? Porque a gente quer que ela primeiro perceba que ela tem um poder sobre o ambiente, que ela consegue fazer coisas que ela consegue obter o que ela deseja de alguma forma, né? Isso é tão importante. Só que não vai ser se batendo ou mordendo outras pessoas ou gritando, vai ser pedindo verbalmente ou pedindo através de um sinal, um gesto, seja lá o que for. Meu time. Nós ensinamos uma criança a pedir a atenção da mãe batendo palma. É melhor do que antigamente, que ela ficava fazendo escândalo, destruindo tudo que tinha na sala, né? Então, é muito legal. Pode ser um gesto que a gente convencione como aquilo agora, a partir de agora, vai comunicar isso. Toda vez que você bater palma, eu sei que você está querendo atenção, né? Então, como eu disse, é importante descobrir a função, porque aí a gente vai ter que substituir por um comportamento que tem a mesma função, né? Como é que a gente faz? Veja só. Oi? Isso, vamos botar um exemplo concreto. Eu estou na mesa, vamos usar esse exemplo aqui. Aí ele começa a se bater, né, para sair da mesa. Sempre que ele se bater, ele não vai poder sair da mesa. Mas porém, contudo, todavia, entretanto, você vai começar a fazer um treino de, vamos dizer que é figura, certo? Vou dar um exemplo com uma criança que não é verbal, então com figura, e uma que é verbal, certo? Então, quando ele não estiver fazendo a coisa, certo? Você não vai esperar para substituir pela figura na hora que ele está já pedindo para sair, não. O que você vai fazer? Antes, normalmente você começa a perceber quando ele vai começar. Antes dele começar a fazer o escândalo para querer sair, se bater, você vai fazer o seguinte: você vai dar a foto, seja lá do que for, um símbolo de pedir para sair, seja lá o que for. Pode ser uma mãozinha assim fazendo tempo, pode ser, digamos, uma coisa de trabalho com aquele sinal de stop,
né? Seja lá o que for, não importa. O que importa é que a partir daquele momento, aquilo vai simbolizar: eu quero sair, eu quero um intervalo, eu quero um tempo, né? Aí você vai dar a figura para ele quando ele está calmo, e aí você vai dizer algo tipo intervalo e fazer com que ele lhe dê, e aí ele lhe entrega e ele pode sair da mesa. Aí você vai ficar trabalhando isso várias vezes para ele perceber que quando ele entrega aquela figura, ele pode sair da mesa. E quando ele não souber disso e fizer o que ele geralmente faz, ele não pode sair. Então você está trabalhando mais uma vez com contrastes. Quando ele faz X, ele consegue sair. Quando ele faz Y, ele não consegue. O que acontece? Lembra que a gente tende a repetir no futuro as coisas que funcionam. Então, quando ele, por prática, ele vai começar a perceber que quando ele... Então, você não vai estar necessariamente fazendo... Você está fazendo um treino. Assim, você vai... Nem que passe vários minutos só trabalhando isso. Tipo, ele te dá, ele pode sair da mesa. Aí fica, brinca um pouquinho, daqui a pouco você volta, faz uma tarefinha com ele, agora ele te dá a fichinha, ele pode sair da mesa. Até ele começar a perceber que é assim que ele consegue sair. Faz sentido? Se for verbal, pode ser o pedir para sair. Tipo, pode ser 1 minuto, ou seja lá o que você estabelecer. Eu acho que dependendo do verbal da criança, para ele pedir intervalo é muito grande, né? Então pode ser um tempo, 1 minuto, o que for. Algo que ele pode ser um gesto também, pode ser o que for. Contanto que você tem que ver qual habilidade a criança tem e o que seria mais fácil, porque o comportamento novo, ele deve ser mais fácil da criança fazer do que aquilo que é o comportamento antigo. E ele deve sempre levar a consequência mais rapidamente do que o comportamento antigo, certo? Esses termos que você está colocando de parar, não sei o quê, eu acho que seria interessante a gente ficar atento também no que eles estão dizendo. Sim. Eles inserem. Né? Eles já dão a dica daquele tipo de sinal. Isso, exato. Muito bom. Isso, boa. Se você está atento à criança, você vai ver que ele pode ter algum gesto, algum sinal que ele usa antes dele fazer um escândalo. E aí você pode aproveitar isso, certamente. Se tiver, se você não conseguir achar, você estabelece, mas a gente sempre tem que tentar aproveitar o que ele já tem, sempre, né? O que a gente puder aproveitar, melhor. Então, se a criança tende a chorar e jogar o material no chão quando não consegue encaixar blocos de encaixe, poderemos ensiná-la alguma forma apropriada de pedir ajuda, verbalmente, através de sinais, a mesma coisa, né? Tem criança que, gente, eu já vi muito, que ele tenta brincar com os bloquinhos, o que for, e não consegue encaixar. Ao invés dele pedir ajuda, ele se irrita e joga as coisas, começa a chorar. Pronto. Você pode ensiná-lo. Aí, como é que você ensina isso? Primeiro, você vai ter que estudar o comportamento primeiro, ver quando normalmente, que tipo de brincadeira que ele não consegue, quando ele se irrita. E aí, tipo, se ele já tá brincando, aí você já vai... Se a criança é verbal e consegue te imitar, aí você vai... Antes dele ter a dificuldade, quando você vê que ele está caminhando para a dificuldade, você vai chegar e dizer: quer ajuda? Aí fazer com que ele diga: quer ajuda? Isso, tudo bem, vou te ajudar, certo? Isso aí, vê, gente, como é bem mais fácil da gente fazer isso depois que a gente já ensinou imitação, certo? Porque se a criança imita, principalmente imitação verbal, a gente pode fazer com que ela diga qualquer coisa, né? Imitando da gente. E aí só que aí quando ela imita no contexto apropriado, até ela começar a perceber que nesse contexto é isso que eu digo e isso acontece, né? Então, o sucesso desse programa de ensino de comportamentos equivalentes vai depender completamente da determinação prévia da função do comportamento. Vocês entenderam por quê? Todo mundo entendeu por quê que você precisa entender a função primeira? Porque para você substituir, se você não sabe qual é a função, você não vai substituir certo, né?
Próximo, por favor. Então, algumas dicas para a implementação disso. O comportamento alternativo, ele deve ser, como eu falei, eu vou falar, mas eu vou falar de novo porque eu quero frisar, tá? O comportamento alternativo, ele deve ser mais eficiente do que o comportamento problema. E ele deve rapidamente resultar no que a criança está tentando comunicar. Aí eu lembro de um caso da Maiara mesmo, certo? Que ela desinvestou a pedir ioquitos, capo, tudo que era comida de porcaria. E geralmente mais perto da hora do almoço. Por quê? Porque era quando ela estava começando a ficar com fome. Aí a mãe dela disse, e agora? Eu vou ficar dando essas porcarias para ela e aí ela não vai almoçar? Eu digo, gente, vamos fazer um pacto aqui e se a gente está querendo que ela fale, isso vai ser o mais precioso. Se ela pediu, vai ter que ter na hora. Eu nem que eu vá ter, se ela pedir um sarapaté, eu vou preparar. Mas ela vai ter que ter. Porque assim, isso é precioso, certo? Se ela pediu, vai ter que ter. E aí, mas e aí, o que você faz? A gente permite que ela seja ditadora por um tempinho, certo? E depois a gente começa a trabalhar a outra coisa, que é a capacidade dela conseguir esperar, adiar a satisfação de um desejo, isso é outra coisa. Mas aí o que acontece? Algumas dicas. Se é comida e é perto da hora do almoço, lembra da história do confete lá do M&M que eu disse que partia em 4? Então, se ela pede, você dá só um pedacinho. Por quê? Primeiro, que se for perto da hora do almoço não vai afetar muito. Segundo, ela vai querer mais e vai vir pedir mais. E o que isso faz? Cria oportunidades de quê? De prática, né? Dela pedir. Então, a gente dá um pedacinho, ela vai querer mais. Aí ela vai ter que vir e dizer de novo o que ela quer. Aí ela ganha de novo. Com isso, o que ela está ganhando? Prática, exercício. E ela está começando a perceber, nossa, que legal. É quase como uma descoberta. Tipo, era só isso que eu tinha que fazer, agora eu consigo tudo que eu quero. Sim, você vai perceber que quando elas percebem isso, elas saem feito louca. Às vezes ela não sabe, aí fica feito criança. Quando tá começando a aprender a falar, que generaliza. Tipo, ela não sabe a palavra, ela usa a palavra que ela sabe para pedir qualquer coisa. Porque ela já percebeu que é isso que funciona. Aí ela fica feito louca, tipo, chama tudo de capo quando ela quer qualquer coisa, seja lá o que for. Mas assim, nossa, isso é muito bom, gente. Ela fica, você vai perceber isso, que quando clicar, pronto. Aí tudo bem, aí a gente vai começar a trabalhar a expansão do vocabulário, é outra coisa. Isso. E como eu falei, aí você, mas tipo, se ela tá na frente, vamos dizer, ela tá na frente do leite e tá chamando o leite de capo, por exemplo, aí você vai dizer, você quer leite? Leite, aí você dá um modelo, aí espera até ela dizer leite, aí isso, você quer leite. Aí ela vai começar a perceber que tem palavras diferentes para pedir coisas diferentes. Mas quando ela percebe ela primeiro vai ter que perceber que tem esse poder. Que quando ela fala, o mundo cai aos seus pés. Sabe? Assim, e ela vai ficar muito feliz com isso. Vai ficar bem tirana no começo, mas tudo bem, por enquanto. Depois, o que você vai começar a fazer? Você vai, quando ela já estiver bem mesmo, que você percebeu que o negócio está ficando sólido, aí você vai começar, agora vamos tentar. Ok, você quer, né? Aí você pode usar a coisa do reloginho, por exemplo. Alguma coisa que marque o tempo, tipo, ela pediu, ela vai ter que esperar 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, né? Até ela conseguir perceber que mesmo que não venha imediatamente, aquilo vem. Então eu não preciso me desesperar, porque vai vir. Então, mas aí a gente vai trabalhando e adiando 1 segundo, 2 segundos, até ela perceber que não tem problema. Depois do almoço, tá bom, né? Chega um dia, acredita em mim. Assim, parece impossível, né? A gente pensar que um dia elas vão conseguir esperar até depois do almoço. Mas se você for trabalhando,
aos pouquinhos, vai chegar um dia que ela vai conseguir, certo? E aí você pode trabalhar com marcadores visuais, se isso facilitar. A gente tem que esperar o ponteiro chegar nesse. Quando chegar nesse, você pode. Quando chegar nesse, você pode. E eles esperam bonitinho depois que eles aprendem, certo? Então, tá tudo tranquilo, gente? Vocês estão conseguindo visualizar isso para algo da vida real de vocês? Ótimo, muito bom. Então, a outra coisa, gente, importante, né, de dica, é que o comportamento alternativo... primeiro, no início, como eu falei, mas vou frisar, o comportamento alternativo vai ter que sempre funcionar em qualquer situação, com qualquer pessoa. E isso é complicado, porque às vezes, sabe o que acontece? Tipo, ela tem uma palavra, a mãe não disse à professora. Aí ela usa isso na escola, a professora não tem a mínima ideia do que é. Aí não dá, aí não funcionou. Aí atravanca as coisas. Então, por isso que é importante, tipo, se a gente combinou agora que esse gesto vai comunicar tal coisa, eu tenho que dizer para a professora, para babá, para seja lá quem for, porque toda vez que ela fizer isso, todo mundo vai ter que responder da mesma forma, para ela perceber que funciona. Exatamente, consistência. Não só entre você e você mesmo, mas consistência entre as pessoas que estão em contato com essa criança. Então, a outra coisa é que o comportamento alternativo, ele deve ser menos trabalhoso para a criança do que o comportamento problema. Por exemplo, se a criança é não verbal, seria mais viável ensiná-la um gesto ou uma figura do que tentar ensiná-la a usar uma palavra falada, né? Imagina o trabalho, ela diz, eu vou preferir fazer um escândalo do que ficar tentando falar essa palavra quando eu nem consigo, né? Então, claro que você pode começar a trabalhar programas para ensiná-la a falar, mas você precisa imediatamente criar um sistema de comunicação eficiente que seja compatível às habilidades da criança naquele momento. Então, não tem problema nenhum, você começa com gesto para diminuir aquela coisa das frustrações. Vocês vão perceber que quando ela percebe que ela consegue o que ela quer de alguma forma, diminui tanto a frustração, a irritabilidade, porque agora as coisas estão fazendo sentido. E aí depois a gente pode, com calma, ir ensinando palavras, tal. E aí quando você vê que ela consegue imitar palavras, você pode começar a introduzir a palavra para se comunicar. Mas antes dela saber falar, imitar palavras, vai ser mais complicado você pedir que ela se comunique através de palavras, né? Eu lembro que eu vi uma terapeuta, não vou dizer aonde, nada, mas eu vi uma terapeuta, aí ela trabalhando lá com o menino, aí ela fez, eu sei que você quer tal coisa, o menino era totalmente não verbal, eu sei que você quer tal coisa, vá, me diga que você quer tal coisa que eu lhe dou. Poxa, você sabe que o menino não vai dizer, que ele não é verbal, né? Então, vamos criar outro sistema. Você pode até dizer, eu sei que você quer a bola, não é isso? Aqui, toma a bola, no sentido de ensinar e familiarizar, mas não de exigir que ele fale, coitado. Ele não fala nem nada, você vai querer que ele fale, me dá a bola para poder... É muito, gente. Ele vai fazer um escândalo 10.000 vezes antes de falar a bola. Então, a gente não quer criar uma situação que leve ao fracasso. A gente quer sempre criar uma situação que leve ao sucesso. A gente quer sempre maximizar as chances da criança ter sucesso, certo? Então, várias oportunidades devem ser dadas à criança durante o dia para ela praticar o comportamento alternativo. Então, por exemplo, colocar de propósito coisas fora do alcance, tirar a bateria do brinquedo para a criança ter a oportunidade de pedir ajuda. Então, assim, se a gente está treinando alguma coisa, vamos criar oportunidades para ela praticar, né?
Então, assim, é muito legal feito essa coisinha mesmo de dar um pedacinho da comida para ela ficar voltando. Ou você tira uma coisa do alcance para poder ela ter que te pedir. Aí se ela vem te pegar pela mão para pedir, você vai abaixar e vai dizer, se for verbal, se ela já imita. Você baixa, faz o contato de olhar. Você quer a bola? Bola. Quando ela disser bola, aí você, isso, muito bem, toma a bola, imediatamente, né? Criou a oportunidade, você sabe o que ela quer, tá fora do alcance, ela vai ter que te pedir, não é isso? Tá tranquila? E a próxima. Aí eu vou entrar numa coisa, quem aqui esteve na palestra da Cecília Sabatina? Ótimo, muito bom. Então vocês já sabem o que é o PECS, né? PECS, na verdade, é mais uma palavra que, quer dizer, é uma sigla que eles usam no Brasil, mas é uma sigla que vem do inglês. O que é? Picture Exchange Communication System. O que é isso? Sistema de comunicação, de comunicação através das trocas de figuras. Então eu vi alguém aqui vendo me falar, eu não lembro quem foi. Alguém veio aqui falar comigo, mas eu uso o PECS, eu posso usar a aba também. Eu digo, gente, são duas coisas diferentes. PECS é um sistema de comunicação alternativa. Não é um tratamento, não é uma intervenção. É o quê? É um tipo de comunicação alternativa que a gente usa para crianças que não estão conseguindo ou ainda não desenvolveram uma forma de se comunicar verbalmente. Então, o que ela é? Eu botei 3 figuras aqui para vocês verem que elas podem ser feitas de formas diferentes, certo? Um exemplo, aí eu vou vir para cá, peraí, deixa eu me desenganchar para vir para cá para explicar. Esse primeiro aqui, certo? Uma forma, geralmente eu acho que é mais avançado, né? É para criança que já dominou, adolescente, seja lá o que for, que já dominou o PECS. E aí você veja que cada figura vai representar algo. Não é assim que aqui é a figura de um carro apenas, mas esse carro vai representar para essa criança, digamos, passear de carro, ou ir para a escola, ou sair de casa. Seja lá o que você estabeleceu, é importante que você saiba e que ela saiba, para que quando ela apresentar você saiba exatamente o que ela quer, né? Então esse aqui é para pedir um tempo, um intervalo. É uma mãozinha. Aí você vai ver que aqui é estudar, aqui é ir pro parque. Esse aqui não dá nem para ver o que é, mas o que acontece? Quando a criança já é bem fluente, ele pode andar com isso aqui, enganchadinho na calça, e aí ele pode ter sempre a mão. E aí eu lembro de uma coisa, gente, eu trabalhando com pessoas lá nos Estados Unidos, né? Aí a mãe, tô trabalhando com o PECS. Eu digo, você trouxe? Não, deixei em casa. Eu digo, gente, por acaso, veja, o PECS ele vai ser um substituto para o quê? Para fala. Por acaso a gente sai e deixa a fala em casa? Então não adianta se você tem o PECS, mas só usa em casa ou só usa na escola. A função dele é substituir a fala, né? Mesmo que seja só temporariamente, mas então ele nunca vai funcionar, a criança nunca vai dominar e vai ser fluente se ela não tem sempre isso consigo, né? Para que ela possa usar com qualquer pessoa, qualquer hora, né? Mas você pode ver que pode ser as fotos, às vezes até a foto da própria criança, né? Pode ser desenho, pode ser foto em geral, pode ser foto da criança. E o mais comum que eu vejo é como se fosse assim, um livrinho cheio dessas folhas que a criança carrega, ou a pessoa, né? Gente, é o seguinte, quando eu disser criança, é indivíduo, tá? Não confunda. É porque o meu é hábito. Mas enfim, essa parte é como se fosse assim, aqui é o vocabulário e aqui é a parte da fala real. Então, eles vão escolher itens daqui
para formar a frase. Aí aqui essas duas mãozinhas significa eu quero, certo? Eu quero. Aí ele diz água, bolo, seja lá o que for que ele escolher. Quando o vocabulário vai aumentando, o número de páginas vai aumentando, certo? É interessante, sim, principalmente para crianças que por algum motivo têm realmente uma dificuldade, principalmente assim, talvez oral, motor, o que for, de fala e que não consegue. Algumas crianças começam com o PECS e depois que eles percebem que ele consegue se comunicar, eles desenvolvem a comunicação verbal, certo? Outras não. E assim, essas que vão estar mais, digamos que não estão conseguindo desenvolver a linguagem verbal, existem outros instrumentos. Gente, por favor, eu vou dar um time out em vocês, viu? Eu vou virar aqui de costa e quando fizer silêncio eu não volto a falar. Olha só, o que acontece? Quando a criança ou o indivíduo, seja lá quem for, não está conseguindo desenvolver linguagem verbal, às vezes o PECS começa a ser limitante. Por quê? Porque o vocabulário da gente cresce e, imagina, daqui a pouco eu tenho que carregar uma mala com todo o meu vocabulário de fotos. Não dá, né? Então, assim, nos Estados Unidos, em outros países, eu acho que pode estar chegando ao Brasil, eles estão criando um sistema que é como se fosse um computadorzinho, né? Mostrou, ótimo. Mas quem não viu a fala da Cecília, né? Mas é uma coisa onde você pode ter várias formas, dependendo da habilidade da criança. Pode ser ícones que ele escolhe e aparece na tela, porque é muito mais fácil você acumular um vocabulário assim de 1000 palavras, digamos, dentro de uma coisinha desse tamanho, do que você carregar 1000 palavras num livro, né? Ou alguns podem ser assim, que se ele já é, digamos, alfabetizado e consegue escrever, ele pode escrever, tem várias formas, mas o importante é o que, gente? Que ele tenha alguma forma sistemática de comunicação. Por que eu estou frisando sistemática? O que vocês acham? Porque o que acontece? Né? Eles tentam se comunicar, mas é super de forma não sistemática e muitas vezes inapropriada. Então ele pode fazer às vezes um gesto, às vezes outro, a gente nunca sabe o que é. Isso dá confusão na comunicação, que leva à frustração, né? Então o que a gente quer é criar um código que a gente diga, quando você faz isso eu entendo, porque é isso que é a linguagem falada. É um grupo de códigos sonoros ou escrito que representam coisas do mundo, e quando eu digo, você sabe exatamente ao que eu estou me referindo. Então, é um grupo sistemático de códigos que a gente usa para permitir com que a gente se entenda. Se eles não conseguem não conseguem usar de forma funcional essa linguagem verbal, a gente pode dar a eles uma forma alternativa, contanto que ela seja sistemática no sentido de que aquilo significa tal coisa, né? E sempre que ele usar aquilo, é isso que isso significa, porque senão vira bagunça, né? Então é a mesma coisa com o sistema de linguagem de sinais, né? Mesma coisa. Então a gente cria um sistema de comunicação que funciona, né? Então algumas crianças até funcionam. Se a criança tem muito, vamos dizer, se você percebe que ele é muito bom com gestos, ou que ele imita gestos com facilidade, principalmente gestos mais refinados, né? Ações motoras refinadas, você pode começar a ensinar gestos. É tão bonitinho, gente. Eu vejo assim, eles, eu te amo, não sei o que, tudo bonitinho, sabe? E seja lá o que parecer mais fácil para aquela pessoa, né? E vocês vão ver que vai mudar muito como a comunicação é importante. Quando eles começarem a desenvolver alguma forma de se comunicar de forma eficiente e
que ele vê que funciona, muita coisa vai mudar na vida, né? Porque nós somos seres sociais e nós precisamos nos comunicar. E essa é uma grande barreira do autismo, né? Então a gente pode usar o PECS, pode usar a linguagem de sinais, pode usar gestos, pode ser linguagem verbal, o que for. O importante é que eles comecem a se comunicar. Próximo, por favor. Que horas são? Ok. Então, como a gente já discutiu, né? Crianças com autismo, elas geralmente precisam ser diretamente ensinadas várias habilidades que outras crianças geralmente aprendem naturalmente por observação e imitação, de muito mais repetições, mais prática, para poder aprender determinadas habilidades, comportamentos do que outras crianças, e de mais motivação externa, fortes reforçadores, para aprender certas habilidades, comportamentos do que outras crianças. Por que eu estou enfatizando isso? Mais uma vez, para a gente começar a desmistificar, mesmo que a gente diz que acredita, muitas vezes no fundo da cabeça da gente, a gente está pensando que a criança, o adolescente ou o adulto não é capaz. Ele é capaz de aprender como qualquer outra criança. Ele é capaz de se desenvolver como qualquer outra criança, certo? Até onde ele vai chegar a gente não sabe, mas que ele é capaz é. Só que ele vai precisar de um ensino especial. Se o meio ambiente típico não está sendo o suficiente para a promoção do desenvolvimento dele, a gente vai ter que criar um ambiente que funcione, certo? Então essa coisa, ele vai ter que ser, digamos, se coisas bobas como imitar, que a gente toma como uma coisa que vai acontecer naturalmente, não está acontecendo, o que a gente vai ter que fazer? Ensinar isso a ele, ensinar cada coisinha. Vai precisar de mais repetições, então tem coisa que uma criança repete uma vez, faz uma vez, já pegou. Eles talvez precisem de mais repetições. Aí muitos pais ou professores chegam para mim e perguntam: mas quantas vezes eu tenho que ensinar? Aí eu digo: quantas forem necessárias para ele aprender, né? Pode ser 100 vezes, o que for, não importa. Quantas forem necessárias para ele aprender. Certo? E mais motivação, porque como a gente já entendeu aqui, as motivações intrínsecas dessas crianças, desses indivíduos, são diferentes da maioria das pessoas, né? Então, quando a gente vai ter que descobrir quais são as suas motivações intrínsecas e usá-las como reforçadores externos para que eles se esforcem e tentem fazer as coisas que eles não queriam espontaneamente fazer, né? Parece simples, né? Não é. Mas, assim, os princípios são simples, mas é difícil colocar em prática. Mas a gente percebe que quanto mais a gente pensa simples, mais vocês vão conseguir fazer. Quando a gente tenta ir atrás de respostas muito mirabolantes, é geralmente quando a gente não consegue chegar muito longe. É o mais simples mesmo. Mas então o que é que eu faço? Ele não está me obedecendo. Ora, vamos ver, vamos analisar e vamos ver como é que você está respondendo e vamos mudar a resposta. Assim, não é trabalhoso, mas o caminho é esse. Então, a gente pode usar os mesmos princípios que a gente vem discutindo e para ensinar crianças, né, com autismo, habilidades e comportamentos diversos. Então, de agora por diante, o que é que eu vou falar? Vou falar de estratégias de ensino. Como é que a gente ensina as crianças com autismo? A gente passou esse tempo todo falando como elimina comportamento, darará. Agora a gente vai falar das estratégias de ensino, tá bom? E lembrem-se sempre que essas estratégias vão ser para o quê? Quem pode supor alguma coisa, chutar alguma coisa? Essas estratégias têm como finalidade o quê? As habilidades sociais. Eles adquirirem as habilidades. Adquirir as habilidades, tudo bem, mas é difícil vocês sugerirem. Isso é. Mas eu vou dizer o que é, que eu acho que vocês não vão conseguir, não. Vocês não vão conseguir maximizar as chances
da criança ter sucesso. Isso. E assim, a gente não vai ensinar matemática de 5ª série para um menino de 1ª série. Então, veja só, isso é só uma analogia, mas aí vocês têm que pensar o quê? Uma coisa que pra gente é muito fácil, para uma pessoa com autismo pode ser muito difícil. E aí se a gente diz, não, mas eu já vi mães dizendo, mas o meu outro filho faz direitinho, por que ele não faz? Eu digo, gente, enquanto você ficar tentando ensinar com seu filho, comparando ao outro, você não vai chegar. Você vai ter que descer e ver onde ele está e dizer o que eu posso fazer a mais agora que ele vai ter sucesso, ele vai conseguir fazer, né? Então, se ele já sabe, vamos dizer, imitar, certo? Aí, vamos dizer que ele consegue imitar não verbal, imitar qualquer ação motora. Aí eu não já vou passar e dizer, ok, então eu vou começar agora a ensiná-lo a escrever. Ele já sabe imitar? Né? Não é assim. Aí a gente tem que pensar o que está envolvido no escrever. Primeira coisa, imitar o quê? O que vocês acham? Desenho? Não, gente. Vocês já estão muito lá na frente. Ensinar a segurar no lápis, a fazer o quê? Traço. Primeira coisa é o zip. Zip, né? Primeira coisa, se você vai pensar, eu quero que ele escreva, primeira coisa é o quê? Traço. Traço, a gente vai ensinar só isso. Traço, traço. Aí depois traço horizontal, traço vertical, diagonal, vindo de baixo para cima, de cima para baixo, curva. Então depois que a gente explora tudo isso, aí a gente vai juntando. Porque depois que ele consegue fazer um traço, vamos dizer, vertical, de baixo para cima, depois um da esquerda para a direita, de cima para baixo e da direita para a esquerda, o que ele fez? Um quadrado. Aí a gente ensina formas, de formas a gente consegue ensinar desenhos, começa a ensinar letras maiúsculas, darará. Então você vai construindo. Então a gente tem que pensar nesse nível. Nunca pensar assim, tipo, ok, se eu vou ensinar ela a escrever, qual é a primeira coisa? Desenhar. Não, desenha demais, né? E a gente tem que aprender a pensar em unidades menores. E isso é para quê? Para facilitar o quê? O sucesso, isso. A gente quer sempre fazer com que nossas crianças sejam o quê? Rockstars, né? Que eles sejam vencedores, que eles consigam. Porque quando a gente apresenta algo que está mais próximo do que eles já conseguem fazer, eles vão fazer com mais facilidade. Aí a gente vai poder dar o quê? Um reforço, porque ele fez. E quando ele recebe o reforço, ele vai estar o quê? Mais motivado. E aí a gente começa a criar nele um gosto para os desafios, porque ele percebe que ele consegue, e você vai começar a perceber a cara de quê? De satisfação, gente. É tão bonitinho quando eles começam a ficar orgulhosos do que eles fazem, né? E aí você vê que eles tentam, e às vezes mesmo que ele não consiga certo, ele já está motivado lá, esperando o reforço. E assim, não é só o reforço tipo, me dá o biscoito, é o reforço assim, me dá atenção, sorri comigo, me elogie. Isso, exato. Querem sempre ser elogiados. Exato. Porque eles estão conseguindo. Exatamente. Então vocês estão começando a entender o espírito da coisa? Tá começando a fazer sentido? Dá certo, agora a gente tem que ir no ritmo deles, né? Para poder. Próximo, por favor. Então, a primeira coisa, eu acho que eu só vou poder falar disso e a gente dá um intervalo. A primeira coisa que eu acho que eu já comecei até a dar algumas dicas é o quê? Quebrar a tarefa ou habilidade mais complexa a ser ensinada em passos menores para serem mais fáceis e mais toleráveis à criança. Aí a gente vai fazer uma coisinha que se chama
Análise da tarefa. O que é isso? O que será a análise da tarefa? Você vai pensar assim, ó. Vamos dizer, como é que a gente escova os dentes? Alguém me diz aí. Abre a pasta. Pera aí, cada um vai ter uma coisa para dizer. Normalmente, quando a gente pensa em escovar os dentes, a gente pensa numa atividade, né? Ou então, tipo, sei lá, deixa eu pensar outra coisa. Preparar o cereal, que eu tenho um exemplo. Preparar um cereal para comer. Ou um sanduíche. Aí a gente pensa, fácil. Pega o pão, abre o pão, passa o negócio e come, pronto. Né? Aí, se a gente for pensar direitinho, e aí eu até digo, se você quer ensinar uma habilidade para a criança, primeira coisa, se você não tem, faz a análise da tarefa. Como é que você faz? Você não tem certeza quais são os passos envolvidos? Tenta você fazer e anota cada coisa que você teve que fazer. Então, vamos dizer, por exemplo, escovar os dentes. Eu tenho que... Aí eu vou incluir tudo que é possível. Eu vou ao banheiro, eu acendo a luz, abre o armário, tira a pasta de dente, a escova de dente, abre a pastinha, espremer na escova, fecha, guardar. Aí tem abrir a torneira, né? Aí também varia a coisa da cultura. Algumas pessoas podem querer usar um copo com água, outros vão direto na torneira, mas seja lá o que for, botar água na boca, bochechar, aí pegar, molhar a escova com a pasta. Eu já estou dizendo como eu faço, né? Aí você tem que escovar todos os dentes de cima, da parte de fora, a parte interna, a parte de baixo de fora, a parte interna, né? Depois que escovou tudinho, aí tem que cuspir, tem que lavar a escova, botar em algum lugar, lavar a boca, lavar a parte de fora que às vezes fica sujo, cuspir, fechar a torneira, pegar a toalha, enxugar a boca, as mãos, botar a toalha no lugar, apagar a luz e sair. Gente, vocês já tinham pensado que escovar os dentes dava tanto trabalho? Já? Tá vendo? Algumas pessoas ali já pensaram. Provavelmente porque você teve que escovar os dentes do seu filho, né? Não? Isso, terapeuta ocupacional. Mas assim, a gente faz um monte de coisa tão automática que a gente pensa que é tão simples. Mas quando a gente parte em pedaços, a gente vê quanta coisa está envolvida. Agora pensa a coitada da pessoa com autismo que, se ele não sabe abrir e fechar, se ele não sabe cuspir, né? Ele pode saber fazer algumas coisas, mas não outras. Como é que ele abrir a porta para ele? Exatamente. Pode ser tanta coisa. Então, a primeira coisa. Pronto? Posso continuar? Estou dando time-out. Só que o meu time-out foi assim, eu fiquei olhando para o ar. Da próxima vez eu viro picoça. Então, olha só, aqui nem precisa mais, porque a gente já fez mentalmente a sequência de passos. E pode ter mais passos ou menos passos, dependendo de qual criança que você está pensando. Tá entendendo? Porque tem assim, por exemplo, se ele já sabe, se é uma criança que ele já vai ao banheiro, acende a luz, você já elimina isso, porque você sabe, ele vai ao banheiro e sabe acender a luz. Onde é que começa? Né? Então a gente tem que pensar onde começa. Dependendo da criança, a gente vai envolver mais ou menos detalhes. Pode passar aqui. E aqui, ó, por exemplo, olha esse, tá bem simples. Só tem pegar o cereal, pegar o leite, pegar o cereal, pegar a tigela, pegar a colher, derramar o cereal na tigela, derramar o leite na tigela, guardar o leite e guardar o cereal. Não incluir abrir a porta da geladeira, pegar, destampar o leite, ou seja lá o que for, como for o leite, né? Ir no armário, abrir a porta, darará. Posso incluir mais ou menos.
Outra coisa. Pode ser também, se você quer facilitar a vida da criança, você diz, a única coisa que eu quero que ele aprenda nesse momento é só preparar. Então eu já botei na mesa, no balcão, o cereal, o leite, dadadá. Ele só tem que fazer esses passos. Depois eu vou ensinar os outros. Você pode escolher como você quer. O importante é que o pedaço que você escolher, você vai ter que partir em pedaços menores para poder. Aí agora, como é que você faz depois que você partiu isso, né? Tudo bem, você identificou que dá esse trabalho todinho, mas e agora? Como é que eu faço? E aí, vamos para o próximo.